Olá, amigos do futebol, donos do jogo, um programa feito para quem ama o futebol raiz, que conta de uma maneira diferente histórias de jogadores, dirigentes, treinadores do futebol amador da região. Tem o apoio da Churrascaria Sabor da Roça, o melhor churrasco da região, o Gole da Alegria, representante do Chopp Prosbir para Teutônia e região, Cassiano Energia Solar, Milk Parts, CT Clips, Telemodas e Fruteira Conventos. E hoje, nada mais, nada menos do que Vanderlei Wein, o Peixe, nos recebe em sua casa para esse bate-papo descontraído, Vanderlei, e de uma forma diferente daquelas que você é acostumado a dar entrevista, é um bate-papo, né? Bem descontraído. Para começar, a gente pergunta para o Vanderlei: Peixe, de onde veio? Olha, em primeiro lugar, boa noite, né? É um prazer receber vocês em minha casa, né? Além de colegas de trabalho, né? E eu também, né? Já fui, né, no colega de trabalho. A gente tem o privilégio de sermos amigos e eu fico feliz em receber vocês. Bom, a questão do Peixe, ela vem lá da infância, do futebol do campinho, né? Então ali surgiu o apelido e de lá então, né, vem até hoje. Tá. O Vanderlei teve um apelido e o Peixe teve outro, correto? Exato. E qual é esse outro apelido? Aí o Peixe, colocaram o apelido no Peixe, conseguiram colocar o apelido em vocês. E o Edson da Rosa, vulgo Edinho, né, ele tem o hábito, né, sempre teve o hábito de me chamar de Alicate, né, então é uma coisa dele, né, pessoal minha, pelo fato que a gente jogou muito tempo junto, né, teve uma vivência muito grande no futebol, e de lá então vem o Alicate. Mas esse alicate veio de quê? Assim, da onde ele tirou esse alicate? Da perna torta. Quase garrincha. Quase. Só que é o contrário, né? Outro lado. E o Vanderlei é natural de onde? Da que região? Passa 3, Tiradentes do Sul. Era um distrito, né, que pertencia a Três Passos. Já é uma divisa lá da Argentina. Com a Argentina. Do Uruguai. Certo. Em que ano o Vanderlei chega a Teutônia? E tu lembra a idade que tinha quando chegou aqui? Bah, aí tu me pegou. Mas era gurizão, né? Bem novinho. E nessa época que você chegou aqui, você lembra de como era a cidade de Teutônia? Tipo, em termos de futebol, já existiam as escolinhas que hoje tem? Eu me recordo porque era um momento muito complicado na nossa vida, na minha vida particularmente, que a gente vem de uma realidade muito humilde, né? Não é novidade para ninguém. E lá então na época tinha a escolinha do América, tinha a escolinha do Gaúcho, do Canabarrense, né? A Juventus não existia nessa época. E depois teve uma junção aí dos clubes e aí a Juventus ela acabou se apoderando aí das escolinhas dos clubes. Mas não tinha muita possibilidade para a escolinha. O que existia muito era o futebol raiz, né? Como diz o programa, né? Futebol raiz, que era o jogo do campinho. Era o campinho dos guri da Mussamba contra os guri do campinho da Tigman. Era o campinho dos guri da Mussamba contra os da Popular e assim por diante, né? A nossa cidade, nesse tempo, era muito diferente do que é hoje, né? Então, vamos lá, eu vi a avenida ser construída. Então, uma história bem ampla aí na nossa cidade. E esses campinhos aí, muitos de repente não tinha nem grama. Eram terrenos baldios, né? Hoje, um dos campinhos que a gente jogava, onde tem a creche, na Mussamba ali. Então, curioso, né? Meu filho, né? Meu filho mais velho viveu um tempo ali na creche, né? Passou um período ali. E eu passei também parte da minha infância ali naquele pátio correndo. Então, como eu falo, a gente tem uma história bem grande, bem longa vivida aí dentro do nosso município. Tanto, né, no futebol quanto na questão da vida, né, de trabalho, dia a dia, de buscar aí um amanhã melhor, né? Foi uma coisa constante na nossa vida.
E se deu essa vinda de vocês para Teutônia em busca de algo melhor, de uma vida melhor, como a maioria das pessoas que são de outras regiões que vieram. Bom, buscar oportunidades, né? Como, né, boa parte das pessoas de Teutônia, né? Eu acho que Teutônia prosperou em função disso, porque veio muitas pessoas de fora que trabalharam muito, trabalham muito ainda hoje para, né, melhorar o nosso município e fazer ele crescer, né? Então, o nosso município ele cresce muito, né, em função do trabalho dessas pessoas que vêm de outras cidades procurar oportunidade. E Teutônia tem isso, né? Tinha isso lá atrás e tem isso hoje. E comentando assim, saindo um pouquinho do futebol, você acha que hoje Teutônia suporta uma demanda de pessoas a mais vir hoje para Teutônia com emprego, esse tipo de coisa? A nossa cidade, ela tem muitas possibilidades, né? Ela sempre está em pleno crescimento e eu acho que nunca é demais. Pessoas que queiram vir para nossa cidade, trabalhar, prosperar, ter uma vida melhor, aqui o chão é farto. Certo. Então, o início da carreira do Vanderlei no futebol, qual clube você iniciou? Eu iniciei no Flamengo da Germânia, foi meu primeiro clube, levo isso no coração, aonde eu passo eu falo isso. Aos 13, 14 anos, eu acho que até um pouquinho antes. Então ali eu aprendi muita coisa, né? E aí depois disso eu fui para o Bangu, Ribeirense. Então com 15, 16 anos eu já não jogava mais aspirante. Eu tive uma experiência muito pequena em aspirantes, né? Fui precoce e de lá então eu, né, andei aí pelo nosso futebol. Mas teve mais clubes que você jogou aqui em Teutônia? Ah, sim, eu tive muitos clubes, então eu joguei praticamente em todos eles aqui do nosso bairro. Então, se a gente for olhar, eu joguei em Canabarro, né? Se a gente for olhar, Bangu, Canabarrense, Ribeirense, Atlético Gaúcho, União da Germana, Flamenguinho, Esperança, Gaúcho, Cruzeiro, Catarinense, Ouro Verde. Então eu tive uma bagagem muito grande no nosso futebol amador. E Teutônia, você pegou aquela época chegou a ter 19, 20 clubes, se não me falha a memória, fazendo um campeonato municipal. Era diferente de hoje. Hoje nós temos um intermunicipal. A gente não faz uma conta, tá? A gente muitas vezes acaba esquecendo de fazer uma conta. E eu falo isso e as pessoas tentam... É que a gente muitas vezes, a gente tem saudades daquilo que não existiu. Teutônia nunca teve 19 clubes no municipal. Teve com Westfália junto em Poço. Então a gente está falando em 19 clubes, 20 clubes, tá, mas quem são esses 20 clubes? A gente sempre teve Flamengo, Palmeiras, Fluminense jogando o campeonato para cá. Então, a partir que Westfália se emancipou, reduziu a possibilidade. Aliado a isso, Flamengo fechou, Fluminense fechou, Palmeiras da Paysandu fechou. Então, foi reduzindo os clubes. Claro, a gente hoje tem União da Linha Clara inativo. Aí a pergunta que a gente vai fazer: por que a União da Linha Clara não joga campeonato? Por que o Nacional de Pontes Filho não joga campeonato? Se a gente olhar lá atrás, esses clubes eles alternavam. Se a gente pegar o histórico, eu queria que as pessoas revivessem clássicos entre União da Clara e Nacional de Pontes Filho, quando estiveram. Eu acho que não teve. A gente fala muito daquilo que não viveu. Então, assim, hoje, claro, o Bangu faz falta, né? São Jacó faz falta, o Ribeirense está voltando hoje. Mas a gente também, a gente tenta, muitas vezes, tornar pequeno o que é real hoje. Tá? Lá atrás, não. A nossa realidade hoje é essa. E é essa que a gente tem que viver. Tentar trazer de volta os clubes que estão muito legal. Mas a gente vive muito saudosismo daquele tempo que não existiu. O Atlético Gaúcho não existia nesse tempo. Né? Então... Mas esses clubes que continuam fechados hoje, na tua visão, o que falta? Você com toda a experiência, com toda a vivência, que passou por quase todos os clubes aí de Teutônia,
O que acontece que esses clubes não querem mais? É falta de pessoas para trabalhar, é altos investimentos que alguns clubes fazem para conquistar o título, para, tipo assim, alto investimento em jogador. Querem polêmica? Seria interessante. Tu quer trazer mais clube de volta? Termina com o aspirante. Cria uma competição numa data alternativa e tu acaba com o aspirante. Hoje o grande problema não é tu juntar dinheiro para fazer futebol. Um exemplo disso é o Esperança, talvez seja o clube mais rico do Teutônio. Pergunta para o Esperança se foi dinheiro ou pessoas para trabalhar, que ele não participou do Intermunicipal. Mas vai na veia, a real. Tem várias versões que a gente escuta. Eu vou falar que teve cooperativas que trouxeram quase um time todo para jogar um regional há 35 anos atrás, 30 anos atrás. É só buscar nos arquivos, fulano veio da onde? Beltrano veio da onde? Não são nativos daqui, vieram para cá em função que o time A trouxe para cá, deu emprego, deu faculdade, deu curso, e eles jogavam. Eles não custavam mais caro que os caras estão custando hoje. Então hoje a gente cria um monstro do que custa caro. Vamos lá, eu vou criar uma outra polêmica aqui. O que é o caro hoje? O jogador ou o juiz? Também tem esse lado, né? Se um trio de arbitragem custa R$ 2.500 no domingo, a gente vai dizer, mas tem jogador que ganha 1.000. Tá, mas se o jogador ganha 1.000, tem juiz ganhando 1.000. Então tá errado, porque pega o campeonato, vamos pegar o parâmetro. O que deveria nos mandar uma dimensão de valores seria o Campeonato Brasileiro. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ele ganha igual o juiz que apita o jogo? A diferença Então a gente quer polêmico, mas a questão de recuperar os clubes, eu vou te dizer, eu tenho uma visão disso, e inclusive hoje eu conversei com um amigo meu, uma pessoa que eu tenho uma admiração, e nós falamos sobre isso. Eu disse, olha, tu quer trazer mais clube de volta? Acaba com o aspirante e cria um campeonato sub-21, sub-23, cria essa modalidade em datas alternativas onde tu possa jogar. E aí o que tu faz? Tu acha que São Jacó ele não tem condições de fazer um time e jogar o campeonato intermunicipal? É o que muita gente está pregando. O Esperança, se não tivesse que fazer aspirante, ele com certeza estaria no intermunicipal. Tenho certeza. E também tenho certeza que o Atlético Gaúcho lá ficaria mais feliz fazendo somente um time. Mas também tem aquele outro ponto assim que a gente escuta também. Sem o aspirante a família não vai. Não vai dar oportunidade para aqueles caras. Daí, na tua visão, teria que fazer. Continua como está. Os 8 jogadores de fora inscritos, 6 jogando, ou só com um time só com na casa. Eu vou dar um dado aqui. Se nós hoje tirar o aspirante do Atlético Gaúcho, o aspirante do Canabarrense e o aspirante, vamos lá, que o Ribeirense está montando agora, e o Ouro Verde, que tem bastante guri aqui no Canabá, nós teríamos mais 2 times de primeiro quadro para botar, talvez no São Jacó, talvez no União da Germana. Nós teríamos mais 2 times participando. Então a gente hoje cria uma ideia de que o aspirante leva a família. Mas ele ia levar igual, porque esse guri vai jogar em outro lugar. Estaria em algum clube, né? Exato. Certo. Sem contar que, se tu criar a modalidade de base, né, tu ia criar muito mais jogador. Hoje o aspirante, ele não cria jogador. Hoje o aspirante está com dificuldade de criar jogador. E eu vou te dizer por quê. Porque se criou um campeonato de aspirante, onde o guri se satisfaz só em jogar o aspirante, e aí ele acaba sendo um cara que está satisfeito de jogar aspirante. Mas eleva o teu nível de competição. Ele não vai, porque ele vai ter que treinar mais pela competitividade que é hoje. Ele vai ter que se dedicar um pouco mais e aí acaba tendo problema. Que acaba não crescendo. Mas essa ideia de diminuir nos aspirantes, fazer um limite de idade de 23 anos, eu creio que já mudou bastante no nosso futebol aqui. Teria que ser sub-20, sub-21 no máximo. Tem aquelas ideias assim de pessoas que se não estourou até os 20, 21... Eu falo um negócio há muito tempo e o pessoal às vezes entende mal, que a gente tem muito jogador veterano com 20 anos. Por quê? A gente tem um grande problema, a gente vive no mundo da fantasia no futebol. A gente tem que ser realista no futebol.
É doído, eu sempre falo isso, é doído o futebol, a realidade do futebol. Eu falo pro meu filho hoje, meu filho quer jogar futebol, eu disse pra ele, tu tá disposto a treinar tanto para ser jogador? E aí ele se assusta. Inclusive, na semana passada, eu fiz uma brincadeira com ele. Disse pra ele, olha, agora nós vamos treinar só 10 minutinhos, como se o cara treinam valendo para ser jogador. Quase desmaiou aqui, me cansado. Então hoje, todo mundo quer ser jogador. Todo menino, ele cria a fantasia, o professor da escolinha diz, tu vai ser bom, tu vai ganhar dinheiro, tu vai ser o Neymar. É uma fantasia que é criada errada na cabeça do guri. Isso mata o amador. Hoje o nosso amador, ele é carente de muitas pessoas trabalhar, de jogar o amador, de trabalhar dentro do amador, ter aquela sucessão em função das escolinhas. Se tu pegar o histórico, tu vai ver isso, entende? Tu vai ver isso. Por quê? O que acontece? O amador, ele é amador. O profissional é uma outra realidade. E para tu jogar, o profissional tu tem que estar numa outra realidade. Se a gente pegar, quantos meninos nós tentaram ser jogador aqui? Quantos deram? Só que os caras não prepararam para ser amador. Não prepararam para dizer, olha, pode dar errado. Quando não der errado, vai no amador. Vai trabalhar, vai estudar, vai te preparar, vai melhorar. Então a gente perdeu muito material humano nesses anos em função disso. Eu vejo que as escolinhas, ela além de ser uma escolinha de futebol, é uma escola, ela tem que ser uma escola de aprendizado de vida. Tipo, se formar caráter também lá dentro, e como você falou, preparar, você não vai dar ao jogador, você vai ser um jogador amador, porque aqui de Teutônia mesmo, está saindo gente ainda pro futebol, se não me engano tem alguém do Grêmio agora, eu esqueço o nome do guri. Que base, Edmundo. Eu sou. Aí vamos botar uma cruz nas minhas costas, mas eu não. Como eu falo, eu sou uma pessoa verdadeira e o que eu tiver que eu penso, eu falo e tá tudo certo. E quem quiser criticar, critica. O problema é colocado na cabeça do guri que ele vai ser o Neymar. Quando tu não trabalhar a realidade e olhar pro guri assim, olha, ele tem dificuldade de dominar, tem dificuldade de finalizar, ele tem dificuldade de dominar uma bola, ele tem dificuldade no cabeceio. E aí eu quero que esse cara jogue no Grêmio. Jogue no Inter. Esse cara não vai jogar no Inter, não. Então, quando tu pega uma exceção, esse que sim, ele faz tudo isso aí perfeito, ele é gênio. Bom, aí sim. Mas dentro da nossa aldeia, ele é gênio. Então a gente cria muitas vezes, uma fantasia que aquele cara vai deslanchar, e aí nós olhamos, como em outras épocas, a gente olha para a dupla Grenal, que faz um ano péssimo, e a gente diz, o fulano da esquina ali é melhor que o cara que está lá no Grêmio Inter. Não vai, é mentira. É uma fantasia que a gente criou na nossa cabeça, entende? É uma fantasia, e essa fantasia a gente não precisa criar. Enquanto a gente estiver criando essas fantasias, a gente está matando o amador, está matando um sonho que a gente construiu que nunca foi possível. Guri bom, diferente, com qualidade, esse tem que ser lapidado. Mas tem que ser lapidado do pai. Olha, pode dar errado. Hoje não. Eu vejo relatos de pais dizendo, olha, meu filho sempre, o professor disse que ele ia ser o melhor jogador do time, que ele ia jogar profissional. Jogar profissional? Que profissional? Qual profissional quer jogar? O Grêmio, no Inter, o Juventude, Caxias, que aí já começa a descer. Quando vem para uma terceira divisão do Gauchão, cara, me desculpa, vai estudar, vai trabalhar. Essa é a realidade. Sou muito crítico nesse ponto, porque eu vejo muita gente levando 10 anos, 15 anos, tentando, se frustrando, aí chega no fim da carreira, aí profissionalmente ele não evoluiu, né? Ele não se firmou em nada na vida, não aprendeu nada na vida, só tentou jogar futebol. E outra questão também que se debate um pouco é que hoje os meninos entram lá 9, 10 anos, um exemplo, e o professor das escolinhas, eles já querem que o menino esteja a tática, o recompor e formação. E muitas vezes acabam prendendo esse menino de ele se soltar, se criar um Neymar da vida, drible, essas coisas. Sabe por quê? Aí eu volto àquilo que eu falei lá no início. Eles matam o sonho. Por quê? Porque o professor está preocupado no emprego dele, tem que ganhar um torneiozinho, uma temporada que dá 20 torneios,
né? A gente vive hoje a realidade de um torneio aqui na cidade. Pergunta ano que vem se nós vamos lembrar quem ganhou o torneio da categoria 2020, 2018, sei lá qual as categorias. Quem vai lembrar? Ninguém vai lembrar. Sabe por quê? Só vai lembrar o professor para manter o emprego dele. Essa é a realidade. É duro isso que eu estou falando? É duro. Mas é a realidade. É a realidade. E aí o que ele faz? Ele não quer que o guri drible, ele não quer que o guri chute, ele não deixa o guri se desenvolver tecnicamente. E aí nós vamos olhar. Tu acha que alguém reprimiu o Ronaldinho Gaúcho quando ele fazia malabarismo aos 12? Alguém reprimiu o Neymar, o Robinho? Alguém reprimiu o Rivaldo quando eu jogava quase no meio do canavial? Ninguém. Deixaram ser quem eles eram. E a gente está matando sonhos. Por quê? Para alimentar o ego do professor que ganhou o torneio. E eu vejo pais dizer para mim, pá, meu filho ganhar o torneio lá, o campeonato, se bons. Quando o Seguri fizer 12, já ninguém mais lembra que ele ganhou. Por quê? Porque ele deveria evoluir ano após ano, driblar melhor, chutar melhor. E não vive isso. Vive uma fantasia. E é uma realidade dura, mas é a nossa realidade hoje. E o Peixe jogou em mais clubes da região, tu lembra de todos? Vai ser complicado lembrar. Não, mas eu joguei em Estrela, eu joguei em Lajeado, joguei no Santo André, joguei no São Cristóvão, joguei no Estudiantes. O primeiro título do Estudiantes, time principal, eu participei. A gente foi campeão em Lajeado. O Santo André também, primeiro título da história do Santo André no time principal. A gente ganhou no regional lá. Então Estrela também, fui campeão da União, da União. Então eu joguei em vários times, né? Então joguei em Dona Soares. Então a região praticamente, eu joguei em todas as cidades aí, praticamente todas eu joguei. E quase todos esses times têm uma faixinha para colocar no peito. Isso fica aí para a história, mas o que vale é a imagem que a gente deixa de pessoa correta, porque é legal ganhar, e eu acho que o jogador precisa ganhar. O jogador que não tem missão de ganhar campeonato, não adianta ele vir pedir dinheiro, coisa assim, que ele vai ser uma pessoa que vai ser... mas aquele ali só veio, pegou o dinheiro e foi embora. E essa imagem é ruim. Agora, quando o cara vem, ele mostra caráter, ele briga, pode ele não ganhar. Mas quando ele é... Antes, da nossa conversa, nós falamos de um rapaz, né? Esse cara, ele tem minha admiração, porque ele é um cara que, independente de ganhar título ou não, ele sempre brigou pelo resultado. Então, o que vale é que a gente deixa, desses clubes com honestidade, aquilo que a gente promete, a gente entrega, aquilo que a gente acordou lá no início, a gente cumpre. Isso é o essencial que a gente deixa no clube. Claro, deixando o título de campeão é maravilhoso. Entra pra história. Mas aí o jogador, ele tem isso que você falou. E o clube que te proporcionou, te deu aquilo que você sempre dava pro clube, o clube que mais como é que eu vou dizer, mais te acolheu, mais te abraçou. Ou tu lembra qual foi deles? São Pedro da Serra. Foi o clube que eu tive a melhor acolhida da minha vida. Esse pessoal está marcado no meu coração. São pessoas espetaculares. São pessoas que... Agora eu recebi uma mensagem semana passada, e estão na semifinal do campeonato lá e tomaram um resultado adverso lá. E o pessoal, olha, precisa motivar, precisamos da tua ajuda, porque tu nos lembra a alegria. E quando alguém te liga e te fala isso, tu nos trazes lembrança de alegria, tu sabe o quanto tu é importante para essas pessoas e o quanto tu fez bem para essas pessoas. E cada vez mais eu carrego isso comigo, o quanto eu fiz bem para essas pessoas. E o São Pedro foi um time que eu cheguei, era um clube que estava há 20 ou 22 anos sem ganhar campeonato. E eu cheguei no momento lá que estava um período de transição, uma geração nova chegando, e eu fui como experiente para ajudar, eu e o Tadeu. E a gente ganhou, eu ganhei 4 campeonatos com eles lá. Eu ganhei 5 campeonatos, ganhei 4 campeonatos com eles lá. E foi marcante pela maneira que eu fui tratado e sou tratado hoje. Como referência de alegria, de correto, de honesto, e de
dar alegria para as pessoas, né? Pessoas que eu nem conhecia até chegar lá. E hoje eu conheço um a um. Então, foi o clube que mais me marcou. Claro, eu tenho minha razão, que é Canabarrense, né? Que é o clube do meu bairro, que eu vivi como torcedor, vivi como jogador, né? Vivi como, né, como presidente e eu vivi como treinador. Eu vivi todas as etapas do Canabarrense também. Mas a acolhida do Canabarrense, para mim, ela, lá no início, ela não foi legal. Eu não tinha dinheiro para ser sócio da SQC do Canabarrense. Entende? Eu não fui convidado para jogar na escolinha do Canabarrense. Porque meu pai era digamos, uma pessoa que não tinha condições financeiras de ajudar. Então, também não era visto, né, como uma pessoa de potencial para ser jogador do Canabarrense. Isso que eu falo, muitas vezes a gente olha as coisas erradas, né? A gente enxerga as coisas e lá na frente, anos depois, tu enxerga a realidade e aí tu vê. Né? Porque eu fui campeão no Canabarrense jogando com mérito. Eu fui campeão no Canabarrense como torcedor e fui campeão no Canabarrense como treinador, como dirigente. Poucas pessoas conseguiram isso. Aí tu vai me dizer, tu te orgulha disso? Não. É o meu dever como torcedor, que eu fui lá como criança, de entregar o máximo. O meu máximo foi esse. Né? Sem contar que a gente, né, um grupo de pessoas, a gente fez um trabalho para reconstruir o Canabarrense, que a gente pegou ele falido, né? O Canabarrense estava extinto, né? Um grupo de pessoas assumiu ele e tornou ele vivo, né, irmão? Mas eu não quero deixar passar essa oportunidade. Se eu estiver enganado, tu pode me corrigir, mas quando você falou desse time de São Pedro, né? Você se emocionou? Olha, emoção a gente tem a todo momento, né, Edmundo? Então, se tu for olhar, eu vivi algumas coisas na vida que elas acabam mexendo, né? O emocional, né? Então, a partir daquele momento, tu acaba olhando aquilo que realmente te quer bem. As pessoas que te querem bem. Hoje, se tu fizer uma pergunta, quem te quer bem? A vida, e o futebol tem muito disso. Quem me quer bem? O pessoal lá quer bem. Eu ganhei convite de ser treinador lá. Ganhei convite para ir todo domingo lá. Entende? Então, e olha que eu tenho história em outros clubes, né? Aqui, como, né, títulos e tal. E eu não recebi tamanho convite. Então, eu recebo o convite desse povo a todo momento. Então, como eu recebo do Canabarrense, tem pessoas que me abordam na rua hoje, cara, tu não pode sair do Canabarrense. Não, eu não estou saindo, eu apenas estou dando um tempo, eu estou abrindo porta para outras pessoas assumir. Então, São Pedro me marcou muito por isso, porque hoje ainda eu sou lembrado, não o cara que veio ali e jogou, não, eu sou lembrado por sinônimo de alegria para as pessoas. Eu consegui fazer algo, deixar um domingo à tarde, as pessoas mais felizes, talvez uma semana toda, né? No período que eu vivi lá. Não foi pouco, foi 5 anos, né? Então, isso não tem como não emocionar. Se eu falar, cara, não foi. Precisa emocionar pelo fato de que tu tem sentimento. Porque quando tu não tem sentimento, tu é ninguém, tu tá morto. E a gente, cada vez mais, a gente precisa viver a realidade, viver as pessoas que querem o bem da gente. E aproveitar esses momentos e viver com intensidade, né? Aproveitar aquele momento que a pessoa está ali do teu lado, está te apoiando, está te querendo bem, está te apoiando. É uma coisa que a gente tem que levar para a vida, que amanhã a gente não sabe. Hoje a gente está conversando aqui, amanhã a gente não está. Edmundo, a gente está de passagem, a gente é passageiro dessa terra. O ego, a vaidade, eu sou melhor, eu sou bom, eu sou o rico, eu sou isso. Cara, tem um ditado e ele cada vez mais evidente: caixão não tem gaveta. Então, assim, faça o certo, faça o bem, faça o justo. O que não é teu, não é teu. O que é teu é de direito. Isso serve para conquistas, isso serve para família, isso serve para tudo. Entende? O que eu quero dizer? A tua família, cuide dela. Cuide dela. Os teus amigos, cuide deles.
E é isso que a gente precisa. É isso que a gente vai levar. As pessoas que a gente tem o convívio diário, que a gente tem o convívio do bem-estar, a gente precisa. Se uma pessoa te dá alegria, retribua com alegria. E é isso que a gente vai levar. Amanhã depois, a gente não vai estar aí, vai estar outros fazendo. A vaidade da gente, eu ganhei campeonato, eu fui campeão, porque nesse clube. Amanhã vem outro, é campeão e tem a tua história também. Então, é por aí o caminho. E entre todos os títulos que você conquistou, qual mais te marcou na tua carreira? O melhor, o melhor campeonato que eu ganhei na minha vida, o melhor, disparado o melhor, foi o campeonato de ver o Canabarrense vivo de novo. O Canabarrense teve uma derrota muito grande. O dia que foi tirado um campo, da onde ele está hoje, para alimentar o ego de pessoas vaidosas, para colocar uma piscina e matar o coração do Canabarrense. Então o maior campeonato foi quando aquele campo voltou a ter vida. Esse foi o maior campeonato. Fique à vontade, nos conte um pouquinho dessa reconstrução, como é que surgiu a ideia de vocês de reconstruir o Canabarrense, um time que estava, como você falou, estava morto praticamente. Olha, foi muito trabalho, né? Mais pessoas envolvidas, né? Em determinados momentos eu fui liderança disso, em outros momentos outras pessoas lideraram. E foi um trabalho muito difícil, né? Porque hoje tu não tem parafuso de graça, tudo custa dinheiro, né? Como em outras épocas custava também. Mas foi uma dedicação tanto financeira quanto de trabalho, de muito tempo, né? Eu entrei de gaiato, né? Porque eu sempre me colocava à disposição, gente, olha, a hora que vocês quiserem, né? Para as pessoas que estavam envolvidas na diretoria, a hora que você quiser reconstruir isso aí, eu ajudo. Vamos lá, eu meto a mão, eu estou disposto, eu estou parando de jogar futebol, eu tenho essa dívida com o meu bairro e eu quero ajudar a recuperar o Canabarrense. Só que a gente, às vezes, a gente não sabe a intenção das pessoas. Às vezes as pessoas, elas têm um plano e elas não passam por esse plano. Então eu vivi alguns períodos tensos, né, controversos, né, de discurso e posicionamento de pessoas. Mas também vivi pessoas que pegaram juntos, né? Pessoas que pegaram junto. E por isso que o Canabarrense está vivo hoje, né? Tu pode olhar que muitas pessoas foram se somando, foram acreditando, outras desconfiaram. Teve um cidadão, quando eu, numa rede social, comentei, em breve o Canabarrense estará de volta à sua casa. Um cidadão, né, ele era funcionário de uma cooperativa, ele deve estar aposentado hoje. Ele foi jogador, um dos 3 grandes de Teutônia. Ele veio para Teutônia para jogar futebol, contratado por essa empresa, teve uma passagem profissional. E esse cara, ele duvidou. Se for olhar numa rede social, o comentário dele está lá ainda. E ele comentou, quero ver isso. Mais ou menos nesse. E são coisas assim que motivam, né? E esse cara não apareceu na inauguração. Devia ter aparecido, né? Para ver. Mas são coisas, né, que acontecem. Então a gente sabe que muitas vezes tu faz o bem para um lado e aí outra pessoa não gosta. Né? Que a gente não fez mal a ninguém, trazendo o Canabarrense de volta. A gente somente fez o bem. Né? O bairro vive, respira, né? E tá vivo. Né? Tá vivo. E o Canabarrense voltou antes do time desse cara voltar a disputar um campeonato? Com certeza. Não sei se esse cara, né, se ele tem alguma mágoa com o Canabarro, talvez tenha uma mágoa com o bairro que ele representou, né? Talvez tenha alguma mágoa. Então, muitas vezes a gente pega a mágoa das outras pessoas, né, despeja a mágoa, o rancor, o ódio, a frustração pessoal e acaba despejando. E a dor é dele, não é minha.
Minha só alegria. E partindo para esse lado aí de dor e de alegria, vamos cutucar um pouquinho então. Alguma polêmica tua com algum jogador, algum treinador da tua época, assim, que chegou quase às vias de fato, ou às vias de fato, tipo assim, oh, tu não tá jogando nada, assim. Não, eu sempre fui uma pessoa muito prestativa. Se tu falar hoje qual era a tua virtude, minha virtude, eu sempre fui uma pessoa obediente. Eu no futebol, eu sempre me coloquei na minha posição de jogador, sempre tentei ajudar. Tem alguns treinadores que eu ajudei muito e me ajudaram muito também a melhorar, né? Então eu sempre fui uma pessoa muito obediente nesse sentido. Então nunca tive problema, tá? Nunca tive nada fora assim que pudesse chamar atenção. E aquele papo reservado lá dentro do vestiário que não podia sair da torcida, não podia abrir para o público, teve alguma coisa assim? Ah, olha só, ficou aqui dentro, acabou. Não. Nunca. Claro, o ambiente de vestiário muitas vezes numa derrota ou até numa vitória que as coisas não acontecem do jeito que a gente planeja, pega um time sanguíneo, né? Um grupo muito sanguíneo, tu acaba tendo umas discussões acaloradas. Isso sim, isso já aconteceu, mas sai do vestiário, cada um entende o que é melhor para si, tá tudo certo. Tá. E daí partindo assim, tipo, para quando você ganhava, você era de fazer talvez brincadeiras com as outras pessoas. Mas quando você perdia, e tem um caso específico aí que a gente vai puxar, em 2024, alguém disse para você jogou nas redes sociais, como você falou, acho que foi mais direcionado assim, jogou nas redes sociais, que o Titanic em Canabarro tinha afundado. Aí ele afundou em Teutônia, afundou em Nova Brécia, ele afundou em Rio. Mas aí, tipo assim, se em 2024, gente, aqui é um bate-papo, uma descontração, não há nada para levar pro coração, né? Se em 2024 o Titanic afundou, o Titanic era para ser na época o maior navio da história, sim, né? E esse de 2025, esse seria o quê? Qual navio seria? Olha, o Titanic ele nem partiu, ele ficou no porto, né, em 2025. Ele ficou no porto, ele nem saiu, tá? Ele ficou atracado. Em 2026, de novo, o Titanic ele estava alinhado para partir. E aí eles olharam para o navio e disseram, não, aqui tem muito peso no navio, ele vai afundar, não vão sair. Mas dessa brincadeira, Vanderlei, falando com o Vanderlei agora, não tem mágoas, não tem ressentimento? Não, bem ao contrário, bem ao contrário. Não, eu não... Edmundo, eu sou uma pessoa totalmente livre de mágoas e rancor. Aquilo que a gente carrega de mágoa e de rancor, só machuca a gente. Então as brincadeiras... É que assim, ó, quando tem um desrespeito pessoal, aí sim, passou do ponto e acho que a pessoa que erra, ela tem que dizer, não, eu errei aqui. A gente tem que ser grande. Agora essas brincadeiras, elas fazem parte. Entendeu? Então, mas a gente tem que levar em conta uma das coisas, e eu vou te dizer, tem um cara que falou um negócio esses dias, que foi o Reginaldo falou, cara, o que vocês, dentro do vestiário, ele falou, o que vocês precisam fazer é respeitar os clubes. Respeitar os clubes. E cada vez mais a gente precisa respeitar o clube. Respeitar o Atlético Gaúcho, Canabarrense, Esperança Gaúcho. Entende? A gente precisa respeitar. Mas a brincadeira, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. A gente tem memes, né, do Intermunicipal do ano passado, que foi criado o Patinho Feio, né? Porque o Intermunicipal era para ser Gaúcho Esperança final. Era para ser. E aí não deu, né? Então criamos um Patinho Feio, né, que era o Poço Canabarrense, né, que foi uma grande final, né, então, só que passou aquilo lá, ficou. Vamos para mais um episódio esse ano, né, eu como torcedor, né, fora das quatro linhas, né, torcendo pelo meu Canabarrense, né, para nós buscar esse tetra, né.
Mas se teve o Titanic, teve o Patinho Feio em 2026, já tá com ele pronto ou precisa? 2026 é o Sheik Árabe direito. Tá tudo contratado. Contratado. Só que tem um detalhe, troféu tu não contrata. Tu tem que conquistar ele. E não se como. Dignidade e honestidade, dentro e fora de campo. E o futsal, Vanderlei? Isso foi um sucesso no campo, pelo futsal também você teve uma boa passagem. Olha, Edmundo, eu vivi muitas coisas legais no futsal, né? E a gente, né, jogando alguns campeonatos, se a gente for olhar, em tempos eu vivi Campeonato de São Jacó, futsal, Campeonato da Católica, né? Abertão da Mini. Então, tudo isso eu vivi. Foi muito bom. Mas teve a questão da Teutônia Futsal, que também foi algo muito, muito legal, né? Que a gente, em 2013, foi meu último ano, que a gente subiu para a Série Ouro de Futsal, né? Que foi algo inédito para Teutônia, uma cidade pequena, né? Aí com 30 mil habitantes, está na elite do futsal gaúcho. Isso foi algo, um marco que a gente conseguiu, né? E vivi muitas coisas legais também, né? E andei bastante aí nessas andanças do futsal, como foi no campo. Então foi também um período aí muito, muito bacana aí de 2005 aí a 2013 aí. A gente vivia esse mundo duplo, né, do futebol, que era o futsal e o futebol de campo. A gente conversou uma vez, lembra ali no Canabarrense, sobre Teutônia, hoje passando de 30 mil habitantes, ter um time profissional. Lajado tem Lajadense, Santa Cruz, Avenida, Santa Cruz, e você me falava que é difícil manter. A Teutônia Futsal aconteceu a mesma coisa, chegar é uma coisa e manter outra? Sim, só que o que acontece é o seguinte, a Teutônia Futsal, o grande problema foi a questão de projeto. Tá? O que aconteceu? Teve a transição de governo do Estado, e aonde foi trancado, acho que por 2 anos, a questão do ProEsporte. E aí não teve condição financeira de seguir no adulto. Mas hoje a Teutônia Futsal é a única escolinha gratuita do nosso município. A gente tem que, né, enaltecer isso, porque a gente vive num mundo hoje de muita dificuldade, né? Se a gente for olhar, muitas crianças aí sem atividades, e a Teutônia Futsal tem isso gratuito, né? Então, hoje a Teutônia Futsal é viva, né, é forte, tem a atividade, e eu acho que deveria ter muito mais na nossa cidade, né? Olhando a realidade que a gente vive, deveria ter muito mais possibilidades gratuitas para as crianças. Mas isso, de repente, deveria partir também do poder público, né? Saindo um pouquinho do futebol. Olha, eu evito falar poder público porque a gente às vezes comenta algo bem simples e entendem que a gente está criticando ou está elogiando o candidato A ou B, o grupo político A ou B. Deveria, mas a gente também, eu acho que se a gente for olhar aquilo que eu falei antes lá no início da gente não ter o aspirante e os clubes que têm uma condição boa, Canabarrense, Esperança, Gaúcho, que tem localizações estratégicas, começar com escolinhas individuais, a gente talvez mude esse cenário. A gente cria mais possibilidades. Porque hoje, se a gente centralizar a escolinha em um ponto, a gente acaba reduzindo em muito, né, a possibilidade dessas crianças ter atividade. E não adianta eu ir alugar o campo do Ribeirense, fazer um treininho na semana ali, e aí eu centralizar sempre em outro lugar. Eu acho que os bairros eles têm que ser mais individuais com suas pessoas e ter possibilidade para essas crianças, né, aberto para todo mundo, não somente para quem tem uma condição financeira ou para quem pode pagar uma inscrição, uma copinha ou algo assim. E nós abrir mais para as crianças. Para isso deveria ter um professor formado em educação física para que dê o suporte que cada criança individualmente tenha, porque nem todos são do mesmo preparo físico, e envolve também essa questão alimentação. Eu acho que aí o poder público entra, né? Aí o poder público entra, dando suporte para Canabarrense, dando suporte para Esperança e Gaúcho,
estou citando três, pode ser o Atlético Gaúcho também, pode ser, né, o Ouro Verde também, Diferença. né, Riverense, pode. Aí o poder público entra com apoio e suporte. A Sertel entra com apoio e suporte, né? Sicredi. Sicredi Hoje entra. temos Então, 4, 5 aí pessoas. sim, aí sim, aí entra com suporte. A entidade está ali, dá o suporte para a entidade funcionar nesse sentido. E parar de centralizar. Aí sim. Aí nós vamos voltar a ter jogador no amador. E aí nós vamos criar cidadãos. O Vanderlei se coloca à disposição dentro de um projeto desse para ser professor na escolinha, o treinador desses gringos? Não. Até pelo fato que tem que ser alguém da área, né? E eu não tenho a pretensão. Eu sou um treinador do acaso, né? Eu sou um apreciador de futebol, gosto de futebol, tenho minha visão de futebol e dificilmente eu mudo meu ponto de vista quando eu formo ele. Mas não é minha área, não é o que eu sei fazer. Eu tenho uma empresa, a gente é colega, tu sabe. Então eu deixo isso para aqueles que são da área. A gente tem tanta gente boa aí, né? A gente tem, vamos lá, a gente tem aqui, tem o Black aqui, que é um cara que trabalhou muito tempo com futebol, né? A gente tem mais pessoas que estão envolvidas, que trabalham com futebol. Eu acho que o nosso bairro aqui, com certeza, teria um grupo grande de pessoas com capacidade para fazer esse trabalho. O Caravaggio está com as portas abertas. Certo. Então vamos falar, já que você Não me complica. Não vou te complicar, não. A troca de jogador para técnico do Vanderlei. Saiu o Peixe, jogador, e entrou o Vanderlei, vai, treinador. Nunca esquecendo do Peixe. Isso foi logo depois que você parou de jogar. Você já começou a... Não, eu acompanhava, assim, ó, eu em 2022 eu já se falar. E eu disse, olha, não tenho essa intenção, eu estou vivendo um outro momento na minha vida, então não é isso que eu quero. 2023, então vamos. Não é isso. E a gente foi, né? O pessoal na volta começou a me pressionar, vamos. E aí eu comecei a me aproximar do vestiário. No vestiário eu conheço, né? Eu entrar no vestiário eu já sei quem é o jogador que está afim, quem não está afim. Eu já sei quem é vaidoso, quem não é. A gente já sabe, a gente brinca, aquele ali é meigo, aquele ali não é meigo. A gente brinca na bola. É o vocabulário do futebol, que é do vestiário. Em 2023, né, eu comecei a entrar no vestiário. E aí eu comecei, né, a assessorar, ajudar o pessoal, né, convidei o Reginaldo, disse, vamos começar a ajudar os guris dentro do vestiário. Aí a gente começou, e aí eu fui entrando no vestiário e de lá então eu venho há 3 anos aí dentro do vestiário. Agora eu saí, vou para a Copa, né, vou ficar lá em cima na Copa, na Casa Mata, e do lado de fora, né, ajudando sempre, né, mas do lado de fora. Essa transição, né, do campo para treinador, ela nem foi planejada, né? Ela foi um acaso, porque eu parei de jogar em função que eu entendia que eu tinha que parar pelo fato da idade pesar na perna. Não tinha mais condições físicas, ou talvez nem tempo de me preparar para competir em alto nível. Eu fui parando. E eu sempre tinha uma coisa comigo. Do jeito que eu não joguei aspirante lá no início, eu não jogaria veterano, campeonatos por anos e anos, sentindo dor, cansaço, fadiga, aquele negócio de me arrastar dentro de um campo, para dizer que eu ainda estava jogando e estava bem. Essa vaidade eu não sofro. Eu sou uma pessoa totalmente desapegada de vaidade. E aí a minha parada ela foi, de repente, olha, em 2015 fiz antroscopia, o Dr. Jamil Barbold, né, me disse, olha, cara, tu tem um desgaste de cartilagem, se tu quiser jogar, joga um campeonato, um campo de menos impacto e tal. Eu decidi parar. 2 anos depois eu já não jogava mais, já não competia mais. Meu último campeonato foi de veterano no regional, e aí eu desisti, parei, e de lá então, né, eu, né, deixei de competir. E o que você observa no atleta para formar um grupo, e qual é o esquema preferido do Peixe, treinador? Cara, eu não tenho esquema preferido. Eu tento adaptar o jogador à situação de jogo.
que acontece? Muitas vezes a gente, eu gosto do esquema tal, tá, mas tu tem jogadores para isso? Então o esquema, eu entendo o futebol dessa forma, ele precisa ser montado conforme os jogadores que tu tem. Né? Então, eu venho de realidades onde eu joguei com 3 atacantes, com um atacante, com 3 zagueiros, com 2 volantes, 2 volantes e meio. Então, tudo depende do que tu tem no plantel e em que condição o teu jogador está. Porque o amador, ele vive diferente do profissional. O profissional, tu treina, tá quase com todo mundo no mesmo condicionamento físico. No amador, não. Depende muito do cara se puxar na semana, se condicionar. E aí tu precisa olhar quem está melhor. E aí, dentro dos que estão melhor fisicamente, tu monta um time, né, baseado no que cada um pode dar melhor. Certo. Tu tá há 3 anos de Até eu entrei no vestiário em 23. A gente acompanhou ali, o Júlio era treinador, e a gente estava num período difícil, né? E aí a gente jogou lá no União da Germã, né? Na verdade, eu não me recordo onde a gente jogou na semana, não na Berlim, se não me engano. E a gente foi para o União da Germana e eu comecei a entrar no vestiário com eles ali, com o Júlio, com o Cris, né? Porque o Canabarrense não ia classificar. Né? Ele não ia classificar, a gente vinha mal. Né? Coincidência não, a gente entrou no vestiário e começamos a mudar um pouquinho a questão de competitividade dos jogadores. Porque a gente tinha um time ali muito bom, mas a gente não estava competindo. Acho que um pouco uma injeção de ânimo. E aí a gente melhorou e dali então eu acabei acompanhando, né, todos os jogos ali junto com os guris. E aí 2024, sim, aí eu assumi, né, como treinador mesmo, no papel, e 24 e 25. E aí eu encerrei minha carreira aí em dezembro. 2 títulos conquistados e encerrou a carreira. É por aí. Mas não precisa, eu acho que, né, a amostra de treinador, agora Reginaldo assume o Canabarrense. Reginaldo é um cara que tem uma competência muito grande, é um líder como empresário, é um líder, né, como gestor, então não vai ter dificuldade para ser um líder dentro do vestiário como treinador. Eu acho que os clubes precisam disso, precisam dessa oxigenação de pessoas, né, para todo mundo entender como funciona o futebol. Uma maior rotatividade. Exatamente. Como eu sempre falo, eu sou totalmente livre de vaidade. Eu poderia seguir treinador, vaidoso, eu sou o treinador. Não, eu vou pro lado de fora e vou ajudar. Porque a vaidade, ela não leva a lugar nenhum. Então vamos lá, um bate-papo rapidinho assim. O gol mais importante da tua carreira? Olha, teve vários assim que eu achei importante, né? Mas eu acho que a gente teve uma final do regional, né? São 3 gols que eu fiz numa final do regional em 2010, em Santo André. A gente perdia um jogo por 3-1 numa final do regional. E eu fui um cara iluminado nesse dia. Eu fiz 3 gols, onde eu fiz o gol de empate. De pênalti. Aí tu vai me dizer, de pênalti? Gol fácil. Não. Naquela altura eu tinha que fazer o gol e nós tínhamos 3 minutos e meio para fazer o gol da virada que nos levasse à prorrogação para ser campeão. E a gente fez o gol de empate, e aí viramos o jogo no último minuto do jogo e a gente foi campeão regional. Acho que aquele gol marcou porque ele nos deu talvez segurança que a gente merecia aquele título, que aquele grupo de pessoas merecia aquele título. Certo. O melhor jogador que você jogou junto ao teu lado, ou aquele meia que te abastecia lá? O jogador mais inteligente que eu joguei se chama Cláudio Henrique. Tanto em postura, tanto em conduta. É um cara que dispensa, né, eu aqui elogiar ele, porque todo mundo conhece ele. É um cara fenomenal. É um cara fantástico. Mas ele foi o cara mais inteligente que eu joguei. Eu joguei muito salão com ele, joguei futebol 7, joguei campo com ele. Então ele foi um dos caras mais inteligentes, né, que eu vivi, né, dentro do futebol. Porque a leitura de jogo dele era algo fora de série. Né? Claro, vivemos aí
Edinho foi um cara genial, né? Também fez muita coisa legal no futebol, né? Mas a gente pode citar um monte de gente, mas o cara mais inteligente para a conduta do futebol, que não é somente jogar, a conduta do futebol chama colega. Você jogou de atacante, hoje você fala atacante pelo lado, aquela outra época era ponteiro, e depois, com o passar do tempo, você jogou de 9, ou talvez também, como eu falo hoje, de falso 9. Quem foi para você o lateral ou o zagueiro mais difícil que você enfrentou de passar por ele? Olha, os dois caras mais difíceis para a bola alta, que era muito difícil, que era o Xuxa e Zezinho. Eram dois caras muito difíceis que eu joguei. Eu joguei contra eles jogando no Esperança. Era dois caras muito difíceis de jogar. E o zagueiro de melhor recuperação que eu joguei contra se chama Fabiano. Esse cara jogou muito. Esse cara, ele jogou muito porque ele era o cara que ele tinha uma velocidade muito acima do zagueiro. Então ele dificilmente tu ganhava na velocidade dele. Eu sempre fui velocista, então era muito difícil, né? E o jogador que fisicamente eu tive algumas vezes, e teve uma final de municipal, de Esperança Gaúcha, onde o Dito fez uma marcação individual em mim. Eu ia tomar água, o Dito estava do meu lado, né? E o Dito, uma força física, né? Uma resistência física muito grande. E aí eu fui feliz nesse dia ainda, fiz o gol lá aos 40 do segundo tempo, o gol da vitória, né? Um bate-rebate, sobrou. Mas foi, sabe, jogadores assim que dificultaram muito a minha vida. Um juiz linha dura. Todos já fizeram lambança. Não, eu brinco, todos já fizeram lambança, mas assim, teve os caras que fizeram, né, fizeram bons jogos, mas eu acho que o cara que mais difícil tem para tu chegar é o Anderson Darman. Eu joguei uma final que ele apitou. Não tem diálogo. Não tem diálogo. Os 11 melhores do Peixe que jogou nessa carreira. Olha, eu vou te dizer, eu começo com o Mael goleiro, né? Eu monto um time, eu boto o Tadeu na lateral direita, boto o Dito na lateral esquerda, né? Eu tenho o Zeca de volante, né? Eu tenho o Daia de volante, tenho o Claudio Henrique como meia, né? Eu tenho Jairo Bogoni como atacante. Então tem muito jogador, né, que eu poderia citar aqui. Eu tenho a minha zaga, com certeza eu colocaria o Zezinho e o Petrinho, né, que eu tive muitas vitórias com eles. Foram os caras que marcaram o meu tempo. Então, basicamente por aí, né? Mas você disse que encerrou a carreira, mas a gente também escuta lá de vez em quando que o Júlio Danzer tá com a ficha pronta, já mandou para CAT esse ano que você joga no Ouro Verde. Olha, o Júlio me fez uma proposta, tá? Ele me fez uma proposta igual os demais jogadores de fora, porque eu contaria de fora, né? Canabarro e Mangueiru são duas cidades diferentes, a Luz também. Então, assim, eu fiz uma proposta, 2 mil para assinar e 1.000 por jogo. É o que, né? É a proposta do jogador de fora, do Ouro Verde. E aí, eu tô esperando o retorno, né? Mas você não acha que essa proposta para assinar 2 mil, você sendo um jogador de fora, não ficou um pouco abaixo? Porque a conversa que tem por aí é que tem jogador mais caro. Mas aí tem o detalhe da nossa amizade. Nós somos amigos há muitos anos, já tivemos vitórias no futebol, então eles eu estou levando em conta. Ah, você deu um descontinho. Descontinho. Vanderlei, eu só quero te agradecer. O dono do jogo te agradece por esse acolhimento, esse bate-papo descontraído que a gente teve aqui na tua casa. E se você fica à vontade, deixar uma mensagem final aí. Olha, Edmundo, eu acho que a gente precisa convidar elas a dar credibilidade pelo trabalho que vocês estão fazendo. Porque isso engrandece o nosso futebol, engrandece o nosso amador, que é tão grande. Em termos de esporte, hoje, o nosso amador ele é o que tem de maior
em nossa região, em termos de futebol, de esporte. Não tem nada, algo que tu possa dizer isso é maior no esporte do que o nosso amador. Então, vocês trazendo esse programa, né, eu acho que precisamos nós, com pessoas da nossa cidade, da nossa região, dar credibilidade, né, e dar apoio a esse trabalho legal. Eu tenho certeza que vai ter vida longa, né, porque vocês são pessoas persistentes e eu tenho certeza que vai ser um programa muito, é que eu vou te dizer, muito bem aceito pelas pessoas, porque é um programa limpo, é transparente, né? A gente não falou de nada antes, vou te perguntar isso aqui, que fique bem claro, a gente não combinou nada, né? Ainda brinquei, né? E agora? Me quebrou. Então, acho que as pessoas, né, dão credibilidade, vai ser legal. Tem aquelas coisas que você faz, vamos combinar antes do que falar e tal, mas eu acho que essa não é a nossa essência. A essência é esse bate-papo, perguntas e respostas. Algumas, se a pessoa não quer responder, não responde, mas geralmente a gente não faz as perguntas para ofender ninguém, para magoar ninguém. Nós temos um propósito de contar a história da pessoa, do jogador, do treinador, do dirigente, mas também tem uma descontração, que nem o Titanic, qual é o outro? O Sheik agora? O Sheik tá chegando. Tá? Mas o Sheik joga esse 5 minutos. O Sheik tá chegando. Mas será que ele tá, tipo assim, quando o Sheik a gente vê, ele fica aquelas roupão grande, né? Aquelas coisas, será que ele não vai botar uma calça justa? Não me complique. Não, mas é legal, a gente precisa, né? A gente precisa brincar e o amador, ele é de improviso. E o programa de vocês, ele é de improviso. E o improviso, ele muitas vezes, na maioria das vezes, né? O improviso, a realidade, a essência da pessoa, ela fica mais nítida, né? Então, é isso que é o legal. Então, o amador é de improviso, o programa nada melhor do que ser o improviso também. Aí tu vai dizer, o improviso não é bom? Claro que é ótimo, é legal. Ele mostra a verdade. Certo. Mais uma vez agradecer então o Vanderlei Vai, o Peixe, por esse acolhimento aqui na sua casa. E este foi o programa Donos do Jogo. Para a Churrascaria Sabor da Roça, o Gole da Alegria, representante do Chopp Prosbeer, Cassiano Energia Solar, Milk Parts, CT Clicks, Modas e Fruteira Conventos. Eu sou Edmundo Lima e espero e conto com sua audiência.